Bom dia. Com muito carinho quero saudar aqui as pessoas presentes, são muitos e muitas, né? Amigas, amigos. Então, primeiro quero externar uma satisfação pessoal de estar aqui. Na medida em que eu cheguei aqui, eu fui encontrando algumas feições bem conhecidas, né? Eu fiquei muito feliz. Já estava, né, gratificado pelo convite. Depois participar de uma mesa também com o Dr. Cláudio Fonteles é um privilégio. Doutor, né? É o despojamento franciscano, né? Agora nós estamos vivendo na igreja essa aliança, né? Dos franciscanos com os jesuítas, né? O Papa jesuíta põe o nome de Francisco, coração franciscano e a razão jesuítica, né? O espírito. Mas é muita alegria. E por falar também nos jesuítas, ontem foi o segundo dia de encontro com o Dom Luciano, viu? Porque ontem eu fui falar lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, no Fórum Social da Arquidiocese de Mariana. E deu para sentir que o Dom Luciano está muito vivo no coração, na memória das pessoas. Inclusive a publicação que me deram tinha uma foto dele. O povo lá está tratando o Dom Luciano como santo mesmo. Assim, já está... Oi? Muito forte, E as pessoas se referem a ele assim com pessoas humildes, né? Pessoas das comunidades eclesiais de base, das pastorais, dos movimentos sociais, se referem a ele com muito carinho, e eu também, né? Então, eu estou muito feliz, agradecer esse convite. Eu fiz aqui algumas anotações sobre a questão, o tema proposto, sem nenhuma ambição maior, que não seja a gente refletir juntos, né? Primeiro, eu achei tão bonito o título, Diálogos em Construção. Quero prestar aqui uma homenagem à reforma política. Nós estamos precisando muito de diálogo no Brasil hoje, né? Assim, diálogo entre nós, pessoas comprometidas, né, com a ética, com a justiça social, com os pobres, né? Diálogo com as pessoas também que têm compromissos com a democracia, com o respeito às pessoas que pensam de forma diferente. É um momento muito difícil, porque nós estamos vivendo um período de um sectarismo muito forte. Lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, a gente verifica isso, né? Assim, um nível de arrogância, de intolerância, né? Que pode comprometer o futuro da democracia no Brasil e está comprometendo seriamente, a meu ver, as conquistas sociais que nós tivemos no país nos últimos anos, né? Especialmente com base na Constituição de 88, que está sendo literalmente atropelada, desconstituída, e nos governos, especialmente nos governos Lula e Dilma, as políticas mais voltadas para os pobres, que estão sendo desconstituídas. Essa PEC 241, que agora é a PEC 55, foi para o Senado, é uma clara demonstração desse processo de desconstrução dos direitos sociais e das conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Mas pegando aqui o nosso tema, a questão da reforma política, eu pus alguns pontos para a gente refletir. Primeiro, a necessidade de nós evitarmos as ilusões, né? Eu penso que nós estamos vivendo um momento que nos desafia a confrontarmos a realidade. E, confrontando a realidade, nós confrontarmos a verdade, né? Assim, então, com muita facilidade, diante de situações de crise política, econômica, social, crise ética, cultural, espiritual, crise de valores, a gente busca caminhos, né? E às vezes a gente busca se deixa levar por caminhos que não levam realmente à solução das questões postas, né? Eu lembrei, então, assim, tem um ditado lá no interior de Minas que diz: quanto mais muda, quanto mais fica do mesmo jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, assim, de pensar as coisas que mudam, mas que realmente têm consequências efetivas para a sociedade e especialmente para os mais pobres, que devem ser sempre os destinatários maiores, né, das nossas ações, das nossas políticas públicas e do nosso compromisso, né? Então eu coloquei aqui isso, né, o risco das reformas superficiais e o jogo das elites. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente verifica muito isso. No Império, qualquer crisezinha que tinha, qualquer dificuldade, fazia uma reforma política. Foram feitas várias no Império.
Então, um pouco isso, assim, e mantinha tudo, né? A situação continuava a mesma, escravidão, a grande propriedade rural, o latifúndio, né? Assim, então, a gente desvincular a questão política das questões econômicas, sociais, me parece delicado. Então, nós corremos o risco, às vezes, de fazer da reforma política uma espécie assim, de, né, me engana que eu gosto, né? Assim, uma coisa assim de nós nos enganarmos, achando que a reforma política por si vai resolver os problemas. Eu acho que nesse momento nós temos que reconhecer que o velho Marx tinha razão em algumas coisas, né? Uma delas é essa prevalência do econômico. Eu tenho dito isso ultimamente, que a partir do que eu chamo de golpe, vou dizer por quê, né? A partir do golpe, o afastamento da presidenta Dilma, eu venho tendo lições explícitas de marxismo às avessas, ao contrário. Eu consegui resistir 64 anos aos meus amigos marxistas, né, na fidelidade rigorosa à doutrina social da igreja e tal, mantém essa fidelidade, é claro, mas de uns tempos para cá eu estou tendo lições explícitas, não tem jeito de não ter. Ué. Uma delas é essa, né, assim, essa questão, né, do mais-valia. Você pega a questão do 241, a PEC 241, essas mudanças todas. Estão falando na reforma da Previdência para retirar direitos de trabalhador e trabalhador rural que conquistaram a Previdência no Brasil nos anos 70. Reduzir o fim da legislação trabalhista, voltando ao período anterior, ao começo do século XIX, né, atropelando a advertência de Lacordaire. Esse era dominicano, né? Já que nós estamos fazendo a aliança aqui, jesuíta, franciscano, vamos colocar o dominicano também. O Lacordaire dizia, entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime. Então, voltando ao período do contratualismo, da autonomia da vontade, lá do começo do século XIX. Né? Então, essa questão da mais-valia, do acúmulo do capital. Então, estou tendo essas lições assim, muito, muito claras. E, sobretudo, que eu estava dizendo, o primado econômico. A questão econômica realmente deve ter uma... E se eu tinha alguma dúvida disso, estão mostrando para mim, claro, com clareza. Lá na Câmara dos Deputados, todo dia eu estou tendo uma lição. Né? Assim, então, é isso que eu estou dizendo. Os capitalistas estão me mostrando que, sobre vários aspectos, o Marx tinha razão. Né? Então, nós não podemos desconsiderar isso, pensar uma reforma política dissociada das questões econômicas. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. O segundo, desdobrando esse, é a questão da reforma política e cidadania. Né? A questão fundamental da política é que as pessoas possam votar, serem votadas, participar do processo político com consciência. E só tem consciência quem tem as suas necessidades materiais básicas atendidas. Aqui é São Tomás de Aquino. A prática das virtudes cristãs pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas. A gente pode trazer para o nosso tempo. A prática das virtudes cívicas, das virtudes republicanas, democráticas, pressupõe o atendimento das necessidades materiais básicas. Aí o nosso povo simples do interior também traduz com um primor. De barriga vazia ninguém pensa. A gente pode até ir além. De barriga vazia ninguém vive. Né? Da importância dos programas sociais. Foi sobre esse lema que nós enfrentamos o desafio do Bolsa Família. Quando vem aquela coisa, é assistencialista, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, esses falsos dualismos, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de que sem que as pessoas tenham condições básicas, os direitos sociais básicos, alimentação, os cuidados preventivos e curativos com a saúde, água potável, moradia, saneamento básico, acesso à educação no sentido mais amplo, né? Educação vinculada à cultura, ao conhecimento, ao saber, à pesquisa, né? Ao desenvolvimento das possibilidades do coração e da mente, né, das pessoas. Né? Então, sem essa condição, não tem militância política, não tem cidadania. E aí eu vejo que tem 3 reformas no Brasil que são fundamentais, o país tem que fazer. Os países capitalistas todos fizeram, não é reforma socialista, não. Porque um desafio que se coloca no Brasil hoje, na minha leitura, é que nós temos que disciplinar o capitalismo no Brasil. O meu sonho é superar o capitalismo.
Eu sonho com uma sociedade onde o capital, o dinheiro, não seja a referência fundamental nas relações humanas. O nome capitalismo por si só já me incomoda. Mas vamos ser, já que nós temos que ter os pés na realidade, não tá, pelo menos até onde a gente percebe, né? A história às vezes nos surpreende, é importante nós estarmos abertos também a essa imprevisibilidade da história, mas até onde a gente percebe não está colocada a questão de superarmos o capitalismo do Brasil. Né? Mas vamos fazer um estágio básico, disciplinar o capitalismo, normatizar o capitalismo. Aqui eu faço uma autocrítica. Eu que fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula, ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Dilma, eu faço uma crítica. Nós conseguimos coisas fantásticas no Brasil. Combate à pobreza, à miséria, à fome, políticas sociais, tudo isso nós sabemos. Mas nós não normatizamos o capitalismo. O capitalismo no Brasil é selvagem. Nós estamos vendo isso aí, por isso que eles deram também essa pernada em nós com tanta facilidade, né? Assim, o poder que eles... Então, tem 3 reformas que estão lá em 64. Tá? Você volta em 64, reformas de base. O que eram as reformas de base? Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. É nós colocarmos em prática o princípio que remonta às origens da tradição cristã, está nos padres da igreja. Deus destinou os bens da terra a todos os homens. E nas constituições do Brasil desde 1934, que é o princípio da função social da propriedade e das riquezas. A função social da terra. Vão admitir o direito de propriedade. Seria melhor se fosse o direito à propriedade, né? Que todos pudessem ser. Mas vamos admitir o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado. Agora, tudo isso tem que estar subordinado às exigências superiores do direito à vida. E a vida não é uma abstração. O direito à vida pressupõe esses outros direitos que nós mencionamos aqui. Alimentação, saúde, educação, água, saneamento básico, moradia, trabalho digno, etc. Né? Então, vamos subordinar também a livre iniciativa, a propriedade, a economia de mercado, às exigências superiores de um projeto de nação, do projeto nacional, do bem comum, do interesse público, da justiça social. É isso. Nós não temos isso no Brasil, na minha avaliação. Aqui o poder do dinheiro não tem limites. A começar que eles não pagam impostos. Então a questão da reforma agrária, reforma urbana, que são irmãs, né? A questão da terra, não se admite mais hoje, no século XXI, propriedade, seja ela rural ou urbana, especulativa. Que não esteja cumprindo uma função ambiental, que hoje é uma coisa muito importante, fundamental, né? Ou que não esteja cumprindo uma função social. Então eu penso que, e essa questão nós não temos realizado essas 3 reformas, que a meu ver são fundamentais, a reforma política tem que ser uma quarta a partir dessas. Porque não adianta você colocar a reforma política com uma superestrutura sem que a base não esteja razoavelmente bem cuidada. Sem que as pessoas tenham condições de acessar, né, as informações, de exercer os seus direitos e deveres de nacionalidade e de cidadania. E aí a gente vê uma outra pauta agora que desconstitui, inclusive, tanto do ponto de vista social, se a PEC 241, agora 55 no Senado, e as que estão anunciadas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, desconstituem direitos sociais, existe também outra movimentação perigosamente autoritária, que restringe o aspecto do debate político. É a PEC, a medida provisória, se eu estiver no mundo errado aqui, é 746 mesmo? A medida provisória da educação? 746, né? Então, é a medida provisória 746. Gente, eles estão retirando da escola secundária, do nível médio especialmente, todas as disciplinas que fazem pensar. Que é filosofia, história, sociologia. É para formar técnico, para fazer trabalhos em técnico e não pensar. É para atender as exigências do sistema. Sabe? E aí vem uma outra coisa ligada a essa medida provisória, que a meninada está resistindo aí. A juventude está com a cabeça boa, estão resistindo à PEC 241, a medida provisória 746, e essa coisa mais louca, escola sem partido. Escola sem partido é a escola do partido único. É a escola do partido, é a escola sem partido. Ela tem um partido único.
Ou esse pessoal que está defendendo a escola sem partido é ingênuo? Eles são puros? Eles estão fora dos conflitos? Eles não têm interesses? Eles não representam setores da sociedade? Ao querer uma escola que não discuta politicamente, eles estão querendo uma sociedade que não discuta. Então, fazer reforma política vinculando com escola sem partido e com uma escola secundária que não estimule a reflexão crítica da juventude, né? Esse é um outro ponto também isso, né? Vincular a reforma política a essas reformas de base, a construção efetiva da cidadania, dos direitos sociais, né? Uma sociedade que pense, que reflita, né? Nessa mesma linha, um terceiro ponto que eu coloquei, eu considero fundamental nós discutirmos no Brasil, Fonteles, a questão da democracia participativa. Eu vejo assim, a democracia representativa foi uma conquista. Nós temos que reconhecer que a burguesia teve grandes conquistas, né? Inclusive teóricos muito bons, né? Assim, a gente não pode negar, não. Assim, eles formaram gente qualificada. A democracia direta, que volta lá às origens gregas, da praça pública, da ágora e tal, também é uma coisa bonita. Mas cada vez mais eu me convenço que sem eliminar as outras formas de democracia, porque elas podem conviver, eu penso que a democracia participativa, que alguns autores europeus chamam de democracia deliberativa, mas eu acho que esse nome nosso é mais bonito, participativo, é o grande caminho. Porque não há democracia sem espaços comuns. Aqui um parênteses, gente, não vou vencer uma tentação aqui de fazer um comentário partidário. Peço desculpa, não vou fazer. É por isso que eu sou contra o PED do Partido dos Trabalhadores. Quero que o partido volte a ter encontros. Porque não há democracia se você não encontra. Democracia pressupõe mediações, pressupõe consensos. Só há mediações, só há consensos onde as pessoas se encontram, em plenárias, no debate público. Eu vivi uma experiência muito bonita quando fui prefeito de Belo Horizonte. Nós implantamos lá o orçamento participativo. E a gente participava, eu ia nas assembleias, nos bairros, nas comunidades. Então eu vivi coisas assim inesquecíveis. Eu vi comunidades pobres, abrindo mão de reivindicações absolutamente legítimas, necessárias, em função de outras reivindicações mais urgentes, mais dramáticas. Porque as comunidades, através dos seus representantes, eles visitavam todos os bairros, todas as comunidades, vilas, favelas, onde haviam demandas de obras, ou de implementação de políticas públicas, né? Então, essa questão da democracia participativa me parece assim fundamental. Primeiro, porque é uma forma de nós construirmos uma espécie de uma escola de cidadania, né, na prática. As pessoas exercerem os seus direitos e deveres de cidadania, né, exercerem os seus direitos políticos, né, e desenvolver a sua consciência cidadã, social, etc., né. Sem essa dimensão, eu não vejo como nós temos uma reforma política que chegue até as bases. Porque ao pensar na reforma política, nós temos que pensar também nas pessoas que votam, que elegem os candidatos, né? Assim, na expansão de consciência dessas pessoas. É aí que está a fonte do poder. Não pode ser uma coisa de cima só para atender a demanda dos que já estão na política, formalmente, né? Tem que ser uma construção também de baixo para cima. E nesse sentido, eu penso também que nós falhamos nos nossos governos. Nós começamos muito bem a questão da democracia participativa nas prefeituras, avançamos com a questão do orçamento participativo, e quando era para nós darmos um salto, né, buscando o planejamento participativo, uma participação mais estratégica, de médio e longo prazo, definindo também obras estruturantes, políticas públicas de mais longo alcance, mais duradouras, nós recuamos no plano municipal e não avançamos nas experiências estaduais e nacional que nós tivemos. Então, eu acho que esse é um tema que deve ser recolocado hoje, né? Não é uma coisa fácil, não. Teoricamente, se a gente sentar numa mesa, todo mundo é a favor de democracia participativa. Na prática não é fácil, porque muda uma concepção de política. É isso que nós temos que colocar na pauta, né? Muda uma concepção. Restringe o poder de quem tem. Nós ainda somos herdeiros de uma tradição do poder absoluto, do absolutismo. Quando muito é aquela coisa, fazer para o povo. Mas fazer com o povo, você está abrindo mão do seu poder. Quando nós implantamos o orçamento participativo em Belo Horizonte, um amigo meu, conservador, mas é uma pessoa que eu gosto, e nós temos amizade até hoje,
respeitosa, fraterna. Ele brincou comigo, falou, Patrus, você está criando cobra. Esse povo vai te encher seu saco depois. Mas é isso mesmo. Então, assim, vai cobrar, vai ter consciência crítica, vai exigir. Você socializa o poder. As pessoas passam a exercer também o poder. E tem uma coisa ótima aí, viu, gente? Que eles fiscalizam para a gente a parte burocrática, ajuda a agilizar, porque tem os delegados que acompanham, né? E também ajuda muito do ponto de vista ético. Porque eles acompanham a execução dos projetos e das obras. E ao fazerem isso, eles estão também nos ajudando a evitar desvio de recursos e acordos espúrios, etc. Um outro ponto, desdobrando, aí já entrando um pouco nas campanhas eleitorais. Eu penso uma questão fundamental que tem que ser discutida nas campanhas, portanto, na questão é a questão do poder econômico nas eleições. E isso não é só no Brasil, não. Eu li há pouco tempo um livro de um grande jurista, pensador do direito, poderia dizer talvez um filósofo do direito, chamado Ronald Dworkin, fazendo uma análise da situação dos Estados Unidos. A avaliação dele é rigorosíssima, é duríssima, e bate muito com a nossa aqui. O dinheiro corrompeu as eleições. Os Estados Unidos só ganham a eleição quem tem dinheiro, ou quem tem apoiadores ricos, né? Então essa questão do poder econômico, ela não é só uma questão do Brasil, não. Não é assim, uma coisa... É interessante, quando a gente volta no passado, quando começou a expandir, a se colocar de forma vigorosa o voto universal, o voto para todos, pobres, trabalhadores, os detentores do dinheiro, vamos usar a palavra, né, gente, com todo respeito, a burguesia, né, as elites, eles ficaram muito assustados, porque pobre, trabalhador, então, constitui a maioria. Mas vocês todos votaram, vão ser derrotados. E aí nós temos que trabalhar uma questão também que eu acho fundamental, que é uma outra contribuição do velho Marx, a questão da ideologia. Essa capacidade fantástica que os ricos, que os poderosos têm de colocar como sendo um bem coletivo aquilo que é o interesse deles. É uma coisa admirável isso. Como que eles fazem? Isso tem raízes históricas profundas. Se nós pegarmos o Brasil no tempo da escravidão, os donos de escravos convenceram a sociedade brasileira, inclusive muita gente boa, gente da igreja, pessoas bem intencionadas, de que os negros tinham que ser escravos. Deixar aquela gente solta e tudo beber cachaça. Que foi a mesma coisa que colocaram quando nós lançamos, o presidente Lula lançou o Bolsa Família. Vai todo mundo beber cachaça com esse dinheiro. A ideia de que pobre é ideologia, né? Pobre não pode se autogovernar. Então essa capacidade que eles têm, e agora mais ainda, né? Porque tem a mídia, os meios de comunicação, essa capacidade que eles têm de passar. Então eu acho que essa discussão tem que ser colocada. Porque não é só que discutir se é financiamento público, se é financiamento privado, de lá para cá. Gente, tiraram o financiamento das empresas. Eu achei bom, eu sempre defendi isso. Mas o que correu de dinheiro nessa campanha? Dinheiro particular. Dinheiro de, sabe assim, e por baixo, e outras formas de manipulação e de controle. Né? As igrejas, os setores religiosos, não vou falar só os evangélicos, não, tem muito irmão católico no nosso meio que vai por aí, viu? Os setores religiosos que usam muito bem o sagrado nome de Deus em função de objetivos político-eleitorais, né? A manipulação, o controle. Né? Então essa é uma discussão que a gente teria que fazer também. Né? Uma coisa que eu acho de imediato que tinha que pensar, talvez democratizaria, é essa questão de tempo de campanha. O tempo de campanha agora é 45 dias. Não é isso? Gente, é uma loucura aí. Está ligado à escola sem partido. É a ideia de que a sociedade não deve participar. 45 dias não dá para nada. Imagine disputar a eleição de vereador. A eleição do prefeito monopoliza, uma cidade grande. Milhares de candidatos a vereador. Qual o espaço, qual a condição que os candidatos têm de se colocar e discutir com a população? Por que não abre esse tempo? Deixa discutir. Pode ser candidato o tempo todo, ué. Desde que não faça coisas incorretas, não tenha abuso de dinheiro. Uma pessoa pode dizer que é candidato e discutir com a sociedade. Eu vivi essa experiência. Quando eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, numa campanha missionária, uma campanha pé no chão, eu fiz campanha o ano inteiro. Naquele tempo podia fazer, foi em 92. Teve prévia no PT. Nós lançamos a candidatura no dia 10 de dezembro, em homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1991.
A prévia foi em março. Nós ganhamos a prévia, fazer o quê? Fazer campanha. Começamos a andar por Belo Horizonte. A eleição, o primeiro turno, foi no dia 3 de outubro, por aí, no comecinho de outubro. Naquele tempo, o segundo turno era 45 dias depois, teve o segundo turno. Era no dia 15 de novembro. Então, foi do dia 11 de outubro ao dia 15 de novembro. Andando a cidade de Belo Horizonte toda. Visitei todas as vilas, favelas, eu li com todo mundo, igrejas, paróquias e tal. Por que não pode fazer isso? Se o sujeito é um militante, não pode fazer militância, velho. Essa discussão que eu quero colocar. Eleição com prazo curto é para favorecer quem tem dinheiro, quem tem o poder econômico. Outra coisa triste, quem tem curral eleitoral. Os currais eleitorais estão voltando. Estão voltando. Ou voltaram. Formado por motivos religiosos, né, e também por motivos econômicos, que não são só o dinheiro, né, gente? Tem muitas coisas também, troca de favor, consulta de graça, atendimento. Né, assim. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um vereador que chama Bim da Ambulância. É ambulância, ele tem um tanto de ambulância. Ele carrega doente para lá e para cá. Isso é uma coisa, serviço público, né? Assim, é Bim da Ambulância. Bom, caminhando já para o finalzinho aqui, para a gente ouvir o nosso mestre maior aqui, mas já. Eu coloquei aqui agora, então, gente, algumas questões. Aí, mas, agora entrando um pouco na questão da reforma política. Feitas essas colocações, né, preliminares, digamos assim, essas questões que antecedem, vou entrar um pouco, então, no que seria a questão da reforma política que está sendo discutida, sem esquecer essas questões anteriores que eu mencionei. Algumas questões eu acho que têm que ser realmente pensadas, comprometem muito. Uma delas é essa questão de alianças proporcionais. Você vota no candidato de um partido e elege outro. Que às vezes não tem nenhuma afinidade com ele. Nenhuma. Eu já tenho essa experiência forte em Minas, né? Então, essa é uma questão. Uma outra questão importante também, que eu acho que a aliança proporcional para o executivo é delicada também. Tem que discutir isso, né? O presidencialismo de coalizão que nós vivemos no Brasil. Tem um livro do professor lá de Minas, Leonardo Avritzer, Os Impasses da Democracia Brasileira, que trabalha bem essa questão. Sabe? Assim, eu não vou aprofundar isso aqui, mas tem, né, nós sabemos as consequências. Né? Sobretudo uma tradição política muito marcada pelo fisiologismo, como é a nossa aqui no Brasil. Né? Uma sede insaciável de cargos, de espaços e de recursos, dinheiro. Né? Então, as eleições majoritárias já tem problema. Agora, nas eleições proporcionais é um desastre. Porque você vota num candidato de esquerda, às vezes, com compromissos éticos, sociais, e ele puxa outro. Às vezes, completamente com a outra visão. Né? É um assunto para a gente... Uma outra questão também que tem que enfrentar é a cláusula de barreira. Ô, gente, é uma coisa assustadora, realmente. O Brasil está chegando a 40 partidos políticos. Agora, algumas pessoas sérias também, que a gente respeita, cientistas, políticos, colocam o seguinte: não, mas não tem jeito. Quem tem que fazer essa eleição é o povo. Porque você estabelecer a cláusula de barreira, você está cerceando a liberdade de organização das pessoas. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que é razoável, dentro de um debate democrático, um debate com a sociedade, você estabelecer determinados limites para a formação de partidos. Né? Eu acho que, porque não há como governar um país com 40 partidos. Sabe? Você perde completamente a centralidade, né? Não há como funcionar bem também o poder legislativo. É uma fragmentação. Né? Agora, por outro lado também, né, gente, a gente tem que pensar um lado e outro, para a gente não ficar... Nós vivemos hoje numa sociedade perigosamente fragmentada. Né? Que tem a ver com essa discussão que nós colocamos antes. Ó. A questão dos valores. Né? Nós vivemos numa sociedade hoje profundamente individualista, consumista. Cada um por si, o diabo contra todos. Porque Deus só opera, segundo a nossa melhor tradição, nos espaços da cooperação, da solidariedade, do amor, né, da justiça e tudo. Então também tem que discutir um pouco isso. Por que é essa fragmentação partidária? E como enfrentar esse problema também, sem ser uma coisa farisaica. Né? Pensa aqui, mas desconsidera o restante. Pois é um problema. Outra questão, aí, o voto facultativo ou obrigatório? Eu vou conversar para vocês. Aqui eu sou um vira-folha assumido. Vira-folha. Eu chego perto de eu ouço uma boa defesa do voto facultativo, eu saio convencido, é o voto facultativo.
Aí alguém faz uma defesa bonita do voto obrigatório, eu fico convencido, é o voto obrigatório. Porque assim, tem um lado e tem outro mesmo, assim, né? Assim, não sei se aqui também tem uma questão assim, porque eu acho que é uma responsabilidade das pessoas, sim. Desde que você estabeleça condições para que a pessoa exerça a sua cidadania com dignidade, desde que você respeite efetivamente a pessoa, você pode exigir dela também. Sabe assim, que ela dê a sua contribuição, que ela faça a sua parte para que a sociedade seja uma coisa mais razoável, né? Outra discussão também, lista aberta ou fechada? Não sei se você, aqui é isso, né? No Brasil é a lista aberta. Você bota um candidato com esse risco ainda das alianças, das coligações proporcionais, né? Na fechada, os partidos ou as alianças apresentam a relação, né? Então, você vota naquela coligação, naquela chapa, e vai eleger, dependendo dos votos que você tiver, o primeiro da lista é eleito, o segundo, o terceiro, a relação já está feita. Tá? Eu acho, sinceramente, até pouco provável, com a pouca tradição partidária que nós temos no Brasil, de trabalhar com lista fechada. E o risco, que teoricamente é melhor, não tem dúvida, teoricamente é, mas e o risco das burocracias partidárias? Quero insistir nisso, vou sublinhar o que eu estou falando. Burocracias partidárias, um câncer que infesta todas as experiências partidárias no Brasil, gente que não tem voto nenhum, que não tem representação social nenhuma, e fica encastelado aí e decide. Assim, essas pessoas começaram a decidir quem vai entrar na lista. Assim, porque tudo pressupõe as questões anteriores. Se é para fazer uma questão de lista aberta, os partidos têm que abrir também para que os seus filiados, simpatizantes, decidam quem vai estar nessa lista. Né? Não é uma coisa... Vocês verem mesmo. Uma outra discussão também que se coloca, o voto é proporcional, como é no Brasil, distrital ou misto. Né? O voto proporcional é como funciona. Você vota no candidato a deputado estadual, deputado federal, vereador, depois verifica lá a votação dos partidos, as coligações, de acordo com a votação dos partidos, as coligações, vê os que foram eleitos, etc. No voto distrital, você faz um distrito nos estados, você reduz os espaços, e geralmente a eleição passa a ser quase uma eleição majoritária também para o legislativo. Geralmente os partidos apresentam um candidato, os partidos das coligações, naquele território. Proporcional misto é a experiência da Alemanha. Parece que na Alemanha você vota duas vezes lá. Você vota num distrital e vota num proporcional. Porque o risco do distrital é você eleger, fazer do Congresso Nacional uma grande Câmara de Vereadores. Você eleger pessoas ligadas aos problemas locais, regionais, que tem a sua importância, mas pode perder de vista a dimensão nacional, a dimensão maior. Né? Assim, Então, por exemplo, há um risco de pessoas que têm temas mais gerais, questão das mulheres, questão das minorias, negros, LGBT, outros temas, questão de direitos humanos, reforma agrária, temas mais gerais. Geralmente os candidatos que têm essa temática mais ampla, eles têm voto pigado por todo canto. Se você concentra a discussão num distrito, a possibilidade é de você restringir muito a discussão, o debate. E esses candidatos que têm uma pauta mais ampla perderem. Então daí que alguns colocam essa possibilidade. Não faz uma eleição mista. Elege um candidato porque essa vinculação também com a base, prestar contas, transparência também é importante, tem a sua importância, né? Mas você também restringir o espaço desses políticos, candidatos, militantes políticos, partidários, que tem uma temática social mais ampla, mais alargada, né? Quase sempre com dimensão nacional, também não pode ser. E o último ponto, gente, que eu queria refletir com vocês, é isso, né? As limitações dos partidos políticos. Nós vivemos hoje, eu acho, uma crise civilizatória. Né? Tem a nossa crise aqui no Brasil, que se destaca muito pela nossa herança social, com todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos, e foram muitos, e foram belíssimas políticas e conquistas, o fato é que nós continuamos sendo ainda um país muito injusto, por conta desse acúmulo de 500 e tantos anos. Né? Então, as injustiças, as desigualdades sociais no Brasil, a nossa herança escravocrata, patriarcal, latifundiária, concentração da terra, da renda, tudo isso, né, dificulta e aumenta a crise no Brasil. Mas eu penso assim, nós estamos vivendo uma crise no mundo, viu? Uma crise bem ampla. E tem alguns mais
mais realista, não vou dizer pessimista não, que fala, rapaz, a crise é maior ainda, a crise é cósmica. Porque a gente fala, né, tem a crise, ó, tem os 3 elementos que constituem a vida, e nós ganhamos de graça, o ser humano é muito complicado, viu? Nós ganhamos de graça os 3 elementos fundantes da vida. A terra, né, dispensa comentário, vinculada à terra, a água e o ar. Né? E nós estamos contaminando, comprometendo, sem nenhum respeito. Né? Aí um amigo meu falou, mas você tem que colocar o sol também aí, ué. O sol está chegando de uma forma muito atrapalhada aqui embaixo. Aqui, então tem a crise planetária e a crise cósmica. Mas o que eu quero dizer é isso, gente. Nós vivemos um momento histórico de grandes desafios. Portanto, há um questionamento em relação aos partidos políticos. Nós estamos vendo isso na Itália, na Espanha, né? Esse fenômeno direitista agora nos Estados Unidos. Né? Há um esvaziamento da política, né? Um predomínio muito grande do econômico. Né? Nesse contexto, não é o caso de nós buscarmos também outras formas de participação, quer dizer, a atividade política, né, a ação efetiva pelo bem comum, pelo interesse público, a construção de um projeto de nação, que é um grande desafio para nós brasileiros, deve ficar unicamente vinculado aos partidos políticos? Né? Como ficam no quadro partidário, no quadro político, os movimentos sociais? Outras organizações da sociedade civil, sabe? Assim, há um questionamento, né? A possibilidade de serem constituídas associações temporárias para fins eleitorais. Agora, por outro lado, você tem que trabalhar isso, mas tem a preocupação também de não fragmentar muito na ponta, de você não eleger também bancadas de vereadores, deputados, senadores, onde não tem a referência partidária, onde cada um pense por si. Então, são muitos os desafios que nós temos aí. Por isso que eu acho que essa questão da reforma política deve ser priorizada. É importante esse debate aqui. Nós temos que fazer esse debate, ampliá-lo, mas evitar, na minha opinião, de dissociá-lo de outras reformas e de outros temas. Eu vejo na Câmara, por exemplo, foi criada agora na Câmara, foi criada uma comissão, parece que o relator vai ser até um deputado do Partido dos Trabalhadores, pelo que eu vi na imprensa, assim, o relator. Eu acho importante o debate, claro que é importante, tem que fazer. Agora, eu temo que fique uma coisa interpares, né? Uma coisa partidária, uma coisa ali, sem uma efetiva abertura para compreender aquilo que o saudoso, hoje santo Papa João XXIII, chamou de os sinais dos tempos. Né? Quais são os sinais dos tempos que nós temos que captar para avançarmos com a reforma política vinculada a outras reformas no contexto do processo civilizatório no Brasil. Era isso aí. Agradeço muito a atenção, acho que eu fui um pouco além do meu tempo, mas também eu vim de Belo Horizonte ontem à noite, né, gente? Estou voltando hoje, eu posso falar um pouquinho mais com vocês aqui.